Meu nome é Thiago Barros Léo Trindade e o improvisador que eu escolhi falar é o John Coltrane. O John Coltrane, assim, eu escolhi falar basicamente dele porque eu tenho escutado dois álbuns dele, muito assim, para a questão da linguagem do improviso, que é o I Love Supreme e o Giant Steps, que assim, a fluidez dele de double time do sax é uma coisa assim que me deixa de cara e eu gosto muito da fluidez das notas e a quantidade de notas que ele coloca também é um negócio que me chama muita atenção, apesar de que o I Love Supreme não tem muito essa característica dele, assim, como o Giant Steps. No Giant Steps já tem mais essa pegada dele em Mr. PC, por exemplo. E na Love Supreme é um negócio mais espiritual, camoso e é mais espiritual, assim. Então, o Coltrane, o John William Coltrane, ele nasceu na Carolina do Norte, em Hamlet, em 1926, se não me engano, setembro. E assim, ele desde pequeno teve influência forte dos pais na música e com a questão religiosa. O avô dele era pastor, o pai dele tocava, era musicista, tocava violino, e a mãe dele fazia parte do coral da igreja. Então, essa questão espiritual e musical teve muita influência dos pais e assim, o primeiro instrumento que ele tocou foi o clarinete. Um pouco depois ele já foi pro saxofone alto e com a influência do Lester Young, do Charlie Parker, ele foi pro saxofone tenor. Assim, ele teve uma apresentação do Charlie Parker, uma curiosidade, que ele foi quando assim foi apresentado pro Coltrane a questão do double time, a questão da velocidade, a quantidade de notas em um tempo, assim bem desse jeito mesmo, a quantidade de notas em um determinado tempo, só que a fluidez do Charlie Parker era absurda, assim, foi uma coisa que fez ele literalmente sair do saxofone alto e ir pro saxofone tenor. O Coltrane, assim, estudava compulsivamente, de uma forma de que ele terminava de tocar e no backstage ele tocava, ele continuava tocando e continuava improvisando. Quando ele não podia fazer barulho, ele ficava só fazendo a movimentação dos dedos e tendo a intimidade com o instrumento. Apesar do Coltrane ser um grande musicista, ele ainda assim só foi ter prestígio e conquistar respeito depois que ele entrou no quinteto do Miles, assim, em 55, tocando sax tenor. Daí eles tocaram de 55 a 61, mas entre esse período ele também saiu da banda. Mas antes eu vou falar dos álbuns, de, os nomes dos álbuns e os anos. Em 1955, quando ele entrou, eles lançaram The New Miles Davis Quintet, Relaxing with the Miles Davis Quintet, em 56. No mesmo ano, Cooking with Miles Davis Quintet, Working with the Miles Davis Quintet, em 1959. Tipo, teve um intervalo de 3 anos aí. O que aconteceu foi que o Coltrane saiu do quinteto do Miles, mas já eu entro nesse assunto. E o último álbum que eles fizeram do quinteto do Miles foi o Steaming with the Miles Davis Quintet. Mas além dele, assim, além desses álbuns, ele gravou também o Kind of Blue do Miles Davis. E quase assim, na mesma época, ele gravou o Giant Steps. Então, assim, ele era absurdamente versátil. E é foda, foda. Em 1958, ele volta pro Miles Davis Quintet e ele grava também o Kind of Blue, que assim marca a era do jazz modal. E é uma coisa assim que o Coltrane ele vivia querendo se desprender dessas coisas assim, e aí ele meio que
cria essa questão do jazz modal junto com o Miles e isso revolucionou. Esse disco é um álbum que revolucionou o jazz, sem dúvida. Em 1957, quando ele saiu da banda do Miles Davis Quintet, ele fez o primeiro álbum, assim, relevante da carreira solo dele. O primeiro álbum dele, na real, que é o Blue Train, 57. Eu tava pesquisando e tava encontrando fontes de 58 ou 57 também. Eu tava meio na dúvida. Mas nessa ele também lançou um disco do Miles e Coltrane. E assim, logo depois desse disco, o Blue Train foi o começo da volta dele, assim. Ele também tocou com Thelonious Monk, ele gravou discos com Thelonious Monk. E essa experiência com Thelonious Monk fez ele desenvolver assim, a percepção dele e a técnica dele ficaram bem mais apuradas, voltando também, dando um tempo nas drogas e parando, assim, de vez. O Miles chama ele de volta pro Miles Davis Quintet e assim, ele reconquista o espaço na música e também a crítica. A interpretação de Giant Steps proporcionou um destaque de louvor na história do jazz. E depois desse sucesso e da reconstrução da carreira do Coltrane, ele deixa o quinteto do Miles, e assim, nos anos 60, marca literalmente a etapa da carreira solo dele, assim, que ele só começou a fazer discos solos, e nessa foi o I Love Supreme, o My Favorite Things. Assim, ele foi bem calculista no que ele queria e no que ele fez, assim, dessa época pra frente com a carreira solo. Em 1964, o I Love Supreme é considerado, assim, pela crítica, pelo público, como um marco histórico pro jazz, assim, é um marco histórico. E logo após isso, na real, um pouco, esse disco, ele significa o minimalismo, a questão que eu falei no início do vídeo, o minimalismo, a questão da espiritualidade dele. E logo após esse disco, ele vai para um outro caminho, assim, um caminho vanguardista, um caminho mais difícil, assim, pro público e pra crítica, assim. Logo depois do I Love Supreme foi difícil a crítica digerir e aceitar as coisas que o Coltrane estava fazendo, que eram bem, assim, fora da caixinha. Não demora muito, depois do lançamento do disco, em 1967, o Coltrane ele falece em Nova York, por causa de câncer no fígado. Então, eu vou falar aqui, separei 5 discos, eu vou falar na ordem cronológica dos lançamentos. E assim, o Coltrane ele gravou em cerca de mais de 100 músicas, ou 100 músicas não, 100 álbuns, contando ele como líder, assim, juntando, né, líder, sideman, músico de estúdio. Então, assim, selecionei 5 e são os álbuns, assim, que eu ultimamente tenho pesquisado mas principalmente os dois que eu tenho escutado muito é o I Love Supreme e o Giant Steps. Mas tirando esses dois também, agora dentro desses 5, na ordem cronológica, 57, o Blue Train, em 60, o Giant Steps, no mesmo ano, My Favorite Things, o I Love Supreme em 64 e o On em 65. Aí não demora muito, ele falece, assim, em 67, de câncer no fígado. O documentário que eu me baseei para fazer a apresentação foi o Chase Train, que estava disponível na Netflix, e eu também vi o da BBC, documentário de 2004.